Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela, eu sou consultora sênior aqui na Outbound e hoje a gente vai falar de um tema que me lembra muito os meus primeiros dias aqui, primeiros passos em Outbound. Bom, a gente vai entender então quais são os principais critérios que a gente tem que avaliar um pouquinho antes de estruturar um Outbound dentro da sua empresa. O primeiro ponto aqui então é a gente analisar um pouquinho o seu modelo de negócios, tá? Ou seja, entender se é um modelo de negócios muito complexo, com um ticket mais alto, um ciclo de vendas mais longo, ou se é um modelo de negócios menos complexo, um ciclo de vendas mais curto, geralmente, um ticket médio mais baixo. Isso vai interferir diretamente em qual que vai ser a estratégia principal que vai direcionar aí o seu processo de vendas, tá? Se você tem um negócio mais complexo, geralmente, marketing tende a servir vendas, né? Então, a sua intensidade em vendas aumenta e você vai usar muito do outbound no seu processo para você conseguir direcionar os leads-chave, tá? Você conseguir chegar até esses leads-chave. Por outro lado, se o seu negócio é menos complexo, geralmente vai fazer mais sentido você ter mais volume, porque você tem que ter um menor CAC, um custo de aquisição de cliente mais baixo, para você conseguir trabalhar com um faturamento que faça sentido para o seu negócio. Então, com isso, marketing tende a servir vendas e você vai trabalhar esse volume mais essencialmente dentro do marketing. Feita essa reflexão, você vai entender, então, onde que o outbound se encaixa para você e qual que é o nível de investimento que você deve fazer, né, nessa metodologia para o seu processo. Lembrando que, em geral, marketing e vendas tendem a andar juntos e se complementarem, beleza? Bom, entendido isso, a gente tem que entender, então, qual é o nosso ICP, ou seja, qual é o seu mercado endereçável. Para que tipo de segmento a sua solução é interessante? ICP aí, perfil de cliente ideal. Então, a gente tem que entender qual é esse segmento, né, que faz sentido você prospectar. E, além disso, a gente tem que entender um pouquinho também de mercado. Então, qual que é o volume de vendas, né, que eu tenho para atuar dentro desse mercado, quantas empresas que eu tenho para prospectar e dentro de cada uma dessas empresas, se o negócio delas é mais ou menos complexo, ou seja, uma negociação lá dentro, eu tenho que passar por muitas pessoas, né, eu preciso de conversar com muita gente, vão envolver muitas etapas, a gente precisa entender disso e é onde a gente chega na nossa persona. Persona, então, é o tomador de decisão, é aquela pessoa que vai assinar o cheque no final, é com quem você realmente quer conversar, é onde você quer chegar para conseguir concluir uma venda, converter esse lead em novo cliente. Persona é essencialmente aquela pessoa que é principal, né, de você conseguir chegar, de você conversar no seu processo. Porém, de novo, lembrando de complexidade, se o seu negócio for muito complexo, muito provavelmente você vai conversar com mais pessoas dentro dessa organização, né? E aí a gente chega em influenciadores. Então, influenciadores são pessoas que você pode precisar conversar e com quem você vai ter que também trabalhar um pouquinho a dor, trabalhar o senso de geração de valor da sua solução para você conseguir concretizar essa venda. Beleza. Entendido quem são as suas personas, entendido qual é o seu segmento foco, quem é o seu ICP, a gente vai trabalhar então um pouquinho na estrutura do seu processo. Para você entender qual que é uma estrutura de processo ideal, você tem que refletir um pouco se, para você concluir uma venda, você precisa de uma etapa presencial? Se sim, você precisa de ter representantes, precisa de ter pessoas em diversos lugares que consigam concluir essa venda para você? Ou, caso você consiga evoluir o seu processo de forma completamente remota, vai ser necessário envolver uma pessoa mais técnica no seu processo para que você consiga gerar valor da sua solução? Então, a gente está entendendo aqui um pouquinho qual que é o nível de complexidade que esse processo vai ter em termos de estrutura que você vai precisar para realizar essa venda, beleza? De outro lado, existe aí também uma outra estruturação, que é um pouquinho mais interna, que é a parte do funil de vendas. O funil de vendas, ele basicamente é o espelho da jornada do seu comprador, do seu lead.
E esse funil de vendas, ele significa, né, você estabelecer critérios-chave, você estabelecer gatilhos-chave que vão ser padrão, ou seja, todo o seu time tem que ter muito claro, né, quais são esses padrões, quais são esses gatilhos, para você garantir que esse lead está evoluindo de maturidade ao longo do seu funil. Isso significa você entender desde a geração de lista, desde a parte da inteligência comercial, qual é o esforço que você tem que ter para você conseguir conectar com esse cliente e depois dessa conexão, quantos contatos, né, e o que você deve fazer em cada um desses contatos para você conseguir concretizar a venda no final. Então, você tem que ter tudo isso padronizado, todo o seu time tem que ter muito claro o entendimento disso para você conseguir ter um processo organizado. Dentro dessa organização do seu funil de vendas, para você efetivar essas passagens, para você fazer essa evolução de maturidade, de forma geral, você tem que ter 2 pontos muito claros. A estruturação de matriz de qualificação, que vai guiar o seu discurso de vendas, qual deve ser, assim, quais são os pontos-chave que você tem que trabalhar em uma conversa, o que você tem que perguntar, o que você tem que entender de informação e, por outro lado, o que você tem que falar também da sua solução para você garantir essa geração de valor para o seu cliente. Né? A gente já está chamando de cliente. Vamos ser confiante aí nessa venda. E a sua matriz de objeções, para você conseguir apoiar, então, a sua matriz de qualificação para conseguir concluir essa conversa de forma efetiva, sem eventualmente travar em algum ponto. E, por outro lado, geralmente, né, os processos, para serem mais eficazes, eles vão intercalar contatos, eles não vão usar só um meio de comunicação. Então, a gente também tem que entender qual que é a melhor forma de estruturar os fluxos de cadência, pensando aí, então, na abordagem dos e-mails. Se os seus e-mails vão ser mais ou menos personalizados, mais ou menos complexos, de novo, de acordo com quem é a sua persona e como que vai funcionar essa negociação. Entendendo isso aqui, só um parênteses, tá, gente? Matrizes e fluxos, a gente já tem flip charts anteriores falando sobre matrizes, então vocês podem se aprofundar por ali. E fluxo também tem bastante conteúdo no nosso blog a respeito, que vai dar justamente para você entender um pouquinho como que você direciona de acordo com essa personalização, maior ou menor. Bom, beleza. Aqui a gente já falou, então, do grosso dessa base, né, do seu processo. E aí a gente tem que entender qual que é o esforço constante que vai fazer sentido a gente estipular para esse time executar. Ou seja, outbound, a gente está falando de processo constante. A gente não está falando de estabelecer uma campanha que vai acontecer em um período específico. A gente está falando de atividades constantes, ou seja, esforço diário, semanal e mensal, que você tem que definir para o seu time, de acordo com a complexidade, de novo, para você conseguir concretizar essa sua venda e ter previsibilidade, né, no seu processo. Ou seja, eu sei exatamente o esforço que eu tenho que fazer para eu alcançar um determinado resultado no final do mês, no final do ano. À medida que você for evoluindo no seu processo, você consegue, então, identificar quais são as conversões que você está tendo ao longo do seu funil e você consegue fazer uma matemática reversa para entender onde que você deve alterar alguma coisa para você modificar o resultado que você está tendo lá no final. Então, outbound é tudo sobre isso, é tudo sobre previsibilidade, é tudo sobre você conseguir garantir uma determinada entrega, beleza? Então, pessoal, entendendo isso daqui, vocês vão conseguir direcionar o dimensionamento do time de vocês, né, para vocês começarem um processo que faça sentido, com uma estrutura que faça sentido, ou, por outro lado, se você já começou, talvez, a engatinhar nesse mundo do outbound, você conseguir revisar um pouquinho essa sua base, né, e ter um processo consolidado, ter um processo sólido, beleza? Então, a partir disso aqui, você consegue seguir para essas análises para definir o seu dimensionamento. A gente fica por aqui, beleza? Eu espero ter ajudado vocês para construir esse conceito inicial, para definir esse critério de base que é tão importante, né? Do que você, de repente, começar um processo meio que baseado em achismo e acabar errando muito ao longo do caminho.
A gente vai deixar aí também a nossa ferramenta de CP para te ajudar na definição do seu perfil de cliente ideal. E também, como eu comentei, né, a gente já tem os flipcharts sobre matrizes e tem também 2 ferramentas aí para te ajudar tanto na criação da matriz de qualificação quanto na criação da matriz de objeções, beleza? No mais, qualquer dúvida que você tiver, a gente vai ficar muito feliz também em responder, né? É só deixar aqui através dos comentários, beleza? Valeu!